Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Aprendendo com Deus aqui na ACADECAP. Eu sou Otoniel Pinheiro e hoje vamos falar sobre o tema Como podemos saber que é Deus que está falando? Discernir se é Deus que está falando pode ser um processo profundo e espiritual que envolve a compreensão da sua voz e da forma como ele se comunica com seus filhos. Aqui vamos falar sobre algumas maneiras que podem ajudar a identificar se uma mensagem vem de Deus ou não. Em primeiro lugar, toda profecia, revelação, visão precisa estar alinhada com a palavra de Deus. A Bíblia é a principal referência para entender a vontade e os princípios de Deus. Se a mensagem ou a impressão que você tem está em sintonia com os ensinamentos bíblicos, há uma boa chance de que seja a voz de Deus. Deus não contradiz a sua própria palavra. Em segundo lugar, paz interior. Quando Deus fala, ele traz uma paz que excede o entendimento humano, mesmo em meio a desafios. Se você sente uma paz profunda e tranquilizadora em relação à decisão ou direção, isso pode ser um indicativo de que Deus está guiando. Em terceiro lugar, conselho de pessoas piedosas. Às vezes, Deus usa outras pessoas, especialmente aquelas com uma vida de oração e que têm maturidade espiritual para nos transmitir orientações e confirmações. Ouvir conselhos de pessoas que andam com Deus pode ajudar a discernir a sua voz. Em quarto lugar, convicção e correção. Deus também fala através do Espírito Santo, trazendo convicção de pecado ou nos chamando à correção. Essa voz muitas vezes se manifesta com uma conscientização interior sobre algo que precisamos mudar ou fazer de maneira diferente. Em quinto lugar, oração e sensibilidade espiritual. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus, e quanto mais tempo passamos em oração, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. Pedir a Deus clareza e discernimento sobre algo específico pode abrir nossos ouvidos espirituais. Em sexto lugar, sinais e circunstâncias. Em algumas situações, Deus pode falar por meio de sinais claros ou circunstâncias que se alinham de maneira inesperada. A providência divina pode ser uma forma de Deus identificar a direção correta. E em sétimo lugar, confirmações repetidas. Se você recebe a mesma mensagem de maneiras diferentes e repetidas vezes, através da leitura bíblica, pregações, orações ou conversas, isto pode ser Deus confirmando algo que Ele deseja que você compreenda. A sensibilidade para ouvir a voz de Deus é algo que cresce com o tempo e a prática de uma vida de comunhão com Ele. Estar atento com o coração disposto a ouvir é fundamental para reconhecer quando é Deus que está falando ou não. Nós precisamos tomar muito cuidado neste período de tempo em que muitos falsos profetas são levantados. Deus pode falar por revelação? Pode. Deus pode falar por visão? Pode. Mas Deus nos fala primeiramente através da sua palavra. Então fique atento à voz do Senhor. Alguns versículos que reforçam esta ideia. João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Este versículo destaca que aqueles que pertencem a Deus são capazes de ouvir e reconhecer a sua voz. Jesus nos assegura que há uma conexão espiritual entre ele e aqueles que o seguem. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos ajuda a discernir as verdades e a reconhecer a voz de Deus, pois ela é viva e poderosa, capaz de revelar a intenção do nosso coração. 1 João 4, versículo 1. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Este versículo nos ensina a importância de testar os espíritos, ou seja, discernir se uma mensagem realmente vem de Deus. Isto é feito comparando o que ouvimos com a verdade revelada da Bíblia
sagrada. Estes versículos, entre muitos outros, são importantes para refletir sobre como Deus fala e como podemos buscar e discernir a sua voz, sendo sempre guiados por sua palavra e pela sensibilidade ao Espírito Santo. Vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo podcast.